Olá, nós estamos no podcast USP As Profissões, eu sou Bruno Chamochumbi e aqui nós olhamos para a universidade de uma forma importante, as atividades acadêmicas que também trazem de maneira importante as atividades de cultura e extensão. E para isso nós trazemos o olhar daqueles que vivem esse cotidiano, os professores que estão nas presidências ou vice-presidências das comissões de cultura e extensão. E hoje nós trazemos a professora Tatiana Sakurai, ela que é presidente da Comissão de Cultura e Extensão da FAU, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design da USP, que está aqui conosco. Esses cursos da FAU são tão importantes, né, professora? E eles fazem parte, de alguma maneira, até do folclore, do imaginário, das atividades práticas. A FAU tem muita presença na sociedade, né? Sim, o que nos orgulha muito, né, Bruno? A arquitetura e urbanismo é um curso mais antigo, né, desde 48, o curso design mais recente, mas esse viés ou essa missão, né, de atuação junto à sociedade faz parte do nosso DNA. E esse DNA, muitas vezes, foi testemunha e, ao mesmo tempo, não só testemunha, mas um importante protagonista de uma série de mudanças que o país vivenciou, especialmente nesses aspectos da FAU, né? A arquitetura que vem se desenvolvendo de maneira espetacular no nosso país, o urbanismo e a urbanização das cidades que requerem muito esse olhar, e de uma maneira mais recente, podemos dizer, o design que ocupa cada vez mais a vida prática das pessoas. E de forma prática também, acho que é importante a gente falar para o aluno que está nos assistindo, como é que vocês formam esses alunos, como é que vocês recebem esses alunos? Não é incomum a dúvida, né, dos alunos, qual dos dois cursos, geralmente já vem com uma ênfase, eu gosto de desenhar, não gosto de exatas, mas a gente tem um pouquinho de exatas também, já conto para vocês. Entre design e arquitetura, de fato os cursos eles têm comunicação, até porque o design ele nasce a partir do nosso curso de arquitetura e urbanismo, que é uma característica muito única nossa da FAU, e mantém certas características que fazem essa transição entre os dois campos disciplinares, né? Os dois cursos, em termos de semelhança, eles têm um caráter generalista, que também é muito único da FAU, ou seja, os alunos eles têm a oportunidade de passar e aprender em diferentes áreas, não do conhecimento, mas áreas específicas. Então, nós temos uma piada na FAU interna, mas agora externa. Agora são milhares de alunos que vão conhecer. Exato, que nós formamos todo tipo de profissional, até arquitetos. Porque vocês têm arquitetura muito forte no nome, mas são cursos, né? Quantos cursos diferentes são? São dois só. Então, arquitetura e urbanismo é o único curso. Isso é uma característica brasileira, né? Em países do exterior, às vezes o urbanismo ele é um curso à parte, né? E design. Então, arquitetura é um curso integral, com 150 vagas, manhã e tarde. E o design, curso noturno com 40 vagas. E isso é muito interessante porque é exatamente isso. Esses cursos eles trazem muitas informações gerais, são cursos muito generalistas, né? Eles trazem um olhar de mundo, um olhar de artes, um olhar de desenho, um olhar de relações humanas. É muito conhecida a FAU exatamente por promover esse movimento dos seus alunos, ainda na graduação ou após saírem da universidade, na sociedade mesmo, né? Eles estão presentes em muitas áreas, em muitas empresas, em muitas organizações. É muito comum a FAU o tempo todo está sendo citada em entrevistas, em reportagens, em materiais, né? Isso tem a ver com esse generalismo, né? E eu queria dizer que ser generalista não quer dizer superficial. Isso. Né? Então, o generalista é porque ele oferece uma formação completa e muito diversa. Os nossos alunos de arquitetura, então, por exemplo, nos campos de atuação, né? Depois eu conto um pouco também sobre o que acontece durante a graduação. Os nossos egressos, eles atuam desde escritórios de arquitetura, de tecnologia, podem atuar em fotografia, cenografia, às vezes redação também, comunicação, políticas públicas. Então temos muitos ex-alunos que trabalham junto a prefeituras e subprefeituras, se envolvendo, por exemplo, planos diretores,
Gerenciando equipes, por exemplo, Exato. de departamentos de obras ou departamentos de planejamento, Sim, ou instituições não governamentais, exato. terceiro setor, né? E os nossos alunos do design também têm oportunidade dessa formação diversa. Uma característica do curso design, até porque ele é um pouco mais recente, a sede é na FAO, mas ele é constituído também de outros institutos ou escolas, né? Então, a Escola Politécnica, a ECA, Escola de Comunicação e Artes, e estou esquecendo de mais alguma escola, que elas fazem, então, parte do núcleo desse curso. Então, os alunos têm disciplinas mais da área de comunicação, de tecnologia, eh, teoria, prática e de forma interdisciplinar. Então é Muito rico, né? muito rico, muito Muito rico. rico. E claro, a gente está falando de ele ter um olhar mais amplo, mais 360 para a Uhum, sociedade, para as demandas, mas também tem algo interessante que a gente deve observar. uhum, A gente já volta a falar um pouco de como as aulas acontecem, porque eu uhum. quero pegar esse gancho da extensão. É na Sim, extensão que o aluno vai se tornar um pouquinho mais dirigido dentro da carreira, onde ele vai uhum, escolher suas especialidades e vai ter sim, a oportunidade de maneira uhum, segura, com esse suporte todo dos professores e dessas diversas áreas que a USP oferece para o uhum, aluno, para ele poder escolher um pouco melhor um caminho ou uma técnica específica que ele quer trabalhar, ou uma carreira uhum. específica dentro desse campo tão amplo que ele queira seguir. Para isso, existem as atividades de cultura e extensão, que vão trazer um pouco desse olhar individual para o aluno, né, professora? Sim, a FAUSP poderíamos dizer que ela é extensionista por natureza, né? Então, os arquitetos trabalham e designers trabalham com as pessoas, os usuários, e a escuta ativa, a escuta compromissada para esses que não são necessariamente clientes que só vão consumir, mas aqueles com os quais nós vamos projetar e criar soluções para desafios contemporâneos. Dessa maneira, eu acho que alguns outros presidentes já falaram de um palavrão, a curricularização da extensão, nos veio de uma forma quase que natural, né? Porque o que se pede como mínimo para inserir-se no Uhum, currículo já vem de forma natural há muito tempo sendo isso. praticado nas atividades da É. FAO. Enquanto possibilidade de atuação, sim, mas a burocracia nem tanto, né? Claro, É é uma porque aí você, característica. você, você insere algo que Aham, precisa entrar no currículo, né? exato. Obviamente, isso também provoca uma nova organização de cada uma das Sim, atividades sim, extensionistas, sim. né? Nós temos disciplinas, um exemplo, né, no curso de arquitetura. Vou dar dois exemplos rápidos de arquitetura e urbanismo. É uma disciplina de paisagismo com planejamento urbano, que já atuavam juntas, e no caso eles envolvem projetos junto, e cada ano pode mudar, né? Diadema. Então, eles vão a campo, conversam com os técnicos, com a população, para desenvolver projetos de planejamento urbano conjugados com paisagismo. Então, isso já acontecia na prática, e aí, para se transformar numa curricularização da extensão via disciplina, foi, digo, natural, tá? Muitas vezes você vai ter que Hum, reescrever algum ementa, organizar exato, alguma exato. sequência, colocar uma etapa que muitas vezes já existia, mas dá um nome É, específico, tudo isso é, colabora também para o desenvolvimento do aluno, Sim, né? e avaliação dos próprios do grupo social, né? Então essa devolutiva já fazíamos, mas agora ela é sistematizada, né? E consta então nos registros, até porque essa escuta ela tem que ser, escuta não, né? Essa interação ela tem que ser dialógica. Os nossos alunos aprendem, ensinam e vice-versa também com o grupo social. Legal. E mais um exemplo do curso de design é uma disciplina obrigatória em que o professor ele estimula os alunos que eles identifiquem em suas comunidades pequenos empreendedores, né? E durante a jornada dessa disciplina, esses meninos, nesse diálogo com esses pequenos empreendedores, eles desenvolvem a logomarca, que a gente sabe a importância, né, da marca para que esses negócios tenham uma identidade. Uma identidade que vai impactar em cores, em formas, Exato. em como o pequeno empreendedor, por exemplo, vai pintar uma sala de recepção e Ex- vai colocar Uhum. padronagem nos uniformes dos funcionários e vai tudo isso vai se desenrolando de uma Sim, maneira muito oportuna e é. muito bonita, né? Isso aí
tem um sebo de discos, um cabeleireiro, um barbeiro, uma mãe que faz doces em casa. Então, eles próprios identificam, desenvolvem e no final tem a devolutiva, que é a apresentação e a entrega desse caderno com toda a orientação para aplicação. Então, esse é um pequeno exemplo, mas que para nós acontece nas disciplinas e agora ganha ênfase com a curricularização da extensão. E de alguma maneira deixa muito clara a missão da Universidade de São Paulo, em especial também conectada com a missão da FAO, de alcançar a comunidade de maneira prática, transformadora e social, né? Sim, tudo isso vem carregado de muito significado para o aluno que ingressa e para o aluno que vai ao mercado de trabalho. Claro. E, Bruno, tem acontecido uma coisa muito interessante, que os próprios alunos, por meio de uma outra modalidade, que são as AECs, né, que são projetos, eu digo avulsos, porque não estão conectados necessariamente a disciplinas, esses alunos identificam as demandas dos bairros onde eles moram, dos círculos que eles frequentam, sociais, e trazem para nós enquanto desafio. Então, é muito estimulante também, e acho que isso revela essa autonomia que os alunos têm, claro que tem sempre um professor orientador, coordenador, de identificar e querer transformar a realidade daquele local, a curto, médio ou longo prazo, né? Muito bom. E vamos falar um pouco da estrutura da FAO para o desenvolvimento das atividades cotidianas e também para as atividades de cultura e extensão. Tá. A FAUSP ela está localizada na cidade de São Paulo, né, e nós temos alguns edifícios. A FAO Maranhão, que é onde inicia, né, o curso lá em 1948, que fica perto do centro, no bairro de Higienópolis. Até antes da pandemia eram apenas aulas de pós-graduação e hoje também oferecemos aulas de graduação, eventos, congressos, exposições. E o nosso edifício sede, que fica aqui na cidade universitária, que é um edifício projetado pelo arquiteto Villanova Artigas, edifício tombado, né, então ele tem um reconhecimento enquanto patrimônio, e que é a sede dos 2 cursos de graduação e também algumas aulas da pós. Eu digo que é um edifício que é conhecido por ser sem portas, né? Então todos podem ingressar e ele é muito vivo no sentido que acontecem não só disciplinas, atividades com os alunos, mas também nós abrimos para exposições, oficinas gratuitas, sempre de forma gratuita, né? E temos os laboratórios, que é o edifício anexo, onde a nossa, eu digo, a menina dos olhos, porque temos um laboratório de produção gráfica, com serigrafia, tipografia, impressoras a laser, e uma gráfica mesmo, mas com esse viés pedagógico prático. Nosso laboratório de modelos, ensaios, em outras escolas é conhecido como maquetaria, e nós temos um setor de fabricação digital que, ao ser inaugurado, à época, foi o primeiro Fab Lab do Brasil, né? E o canteiro experimental, onde parte da construção civil, experimentos com concreto, impressão 3D em breve, também os alunos podem experimentar. E tem o ateliê Fracaroli, que fica aqui na cidade universitária também, onde atividades de artes, esculturas são desenvolvidas. Olha, essa conversa entre a tradição, as manualidades que são necessárias em muitos momentos para o projeto do design e do arquiteto, conversam e convergem com as tecnologias. Sim. Como é que vocês olham para essa conversa que muitas vezes pode ser confusa, mas no geral é benéfica para os alunos? Sim, nós temos um grande desafio, que é um curso com muitos alunos, né? Então, lembrando, a gente fala 150, mas tem intercambistas, às vezes tem mais de 60 intercambistas conosco do mundo todo. A FAO é um dos cursos, se não me engano, com mais convênios. Então, essa possibilidade de mobilidade dos nossos alunos irem e de outros virem, eu acho que enriquece o nosso ambiente de ensino e aprendizado, né? E aí esse desafio desse curso grande de arquitetura, o design um pouco menor, mas um período noturno, traz como atualizar constantemente a questão tecnológica.
Então tem um esforço muito grande da direção, das últimas direções também, de manter esses laboratórios. Tem um laboratório de computação gráfica também, a gente está recebendo um específico para o design, com os incentivos que as pró-reitorias e a reitoria atual nos concedeu, assim como outras unidades, de oferecer o que há de melhor. Nós também temos um laboratório de vídeo, com estúdio, câmeras para empréstimo, profissionais especializados, né, nesse tipo de interface. Temos também o CESAD, que é de georreferenciamento, a nossa biblioteca, que é um outro laboratório didático, é considerado uma das melhores da América Latina em títulos especializados. Então, um corpo também de servidores técnico-administrativos altamente qualificados, que nos oferece essa plataforma. Livro, poderia dizer que também é tecnologia, né? Sem dúvida alguma, ainda Livro mais físico, um livro revistas. técnico, né? Exato. Que traz aí, que vem carregado de experiências e de estudos que impactam diretamente na vida dos alunos. Que estrutura, hein, professora? Que qualidade e que importante ter esse suporte também desse corpo técnico especializado. Agora, tudo isso também favorece que as atividades culturais aconteçam, né? Você estava falando de exposição, por exemplo. A FAO também é conhecida exatamente porque ela consegue realizar uma série de atividades, sejam elas artísticas, sejam elas técnicas, sejam elas de conteúdo para a comunidade. Fala um pouco dessa riqueza cultural que usa de uma maneira bem, assim, proveitosa, né, os espaços da FAO. Claro. Não só os nossos professores, funcionários, servidores, né, e também alunos são porta-vozes, no sentido que eles participam também falando sobre o seu campo, em diferentes eventos. Mas a gente promove muitos eventos também. Então não é incomum, é quase que a regra. O nosso Salão Caramelo, que é o grande salão de entrada ali no nosso edifício sede, sempre tem 1, 2, 3 exposições acontecendo ao mesmo tempo. E são exposições de produção nossa própria, de conteúdos, como também recebemos exposições do Brasil e também do exterior. Essa semana mesmo tinham trabalhos de uma universidade colombiana, eu acho, de trabalho de design, e que essa exposição é itinerante. Na FAO Maranhão também temos exposições, seminários, congressos. Agora mesmo, essa semana, tinha um congresso internacional acontecendo lá também. Nas nossas áreas externas, fica o convite para todos que agora, em novembro, faremos uma grande exposição do centenário do Vila Nova Artigas. Que é o criador do projeto da sede de vocês aqui no Butantã. Exato. E que foi professor e muito importante na reforma curricular também, do curso até então, né, de arquitetura e urbanismo. Professora, aproveita esse momento, essa entrevista, onde a gente traz um pouco da estrutura, traz um pouco da importância das atividades de cultura e extensão, para convidar os alunos e reforçar que, além de uma grade curricular muito rica e cada vez mais conectada com os anseios da sociedade, vocês também oferecem os espaços de desenvolvimento de projetos, onde a criatividade dos alunos vai alcançar aí as atividades de cultura e extensão. Sim, os nossos alunos, até pela ênfase da curricularização da extensão, né, eles têm um protagonismo nessa ação, desde, por exemplo, projetos em parceria com a Japan House, que agora, né, o objeto que eles montaram está na Bienal de Arquitetura, como também, por exemplo, o levantamento de uma antiga senzala de uma fazenda de café em São Carlos. Então, a partir dessa identificação, eles conseguem mobilizar uma série de conhecimentos sobre a questão racial, a questão da arquitetura colonial, projetos no centro da cidade, projetos com o Museu da Cidade também já aconteceram por meio da curricularização da extensão, com o SESC, com parques e praças. Então, o convite fica para que vocês tenham a oportunidade e possam participar conosco desse caldeirão, desse laboratório de ensino, pesquisa e extensão. Professora, foi um papo muito bom. Se você tem mais alguma coisa para falar, alguma coisa para comentar que você acha importante que faltou? Faltou não, mas para quem quiser saber mais sobre o que fazemos e as oportunidades para vocês participarem, mesmo enquanto alunos, estudantes de ensino médio, acompanhe as nossas redes sociais no Instagram, e o nosso canal do YouTube tem uma
diversidade de conteúdos, inclusive palestras e aulas gravadas que vocês podem usufruir. Estamos sempre à disposição, as dúvidas também podem ser enviadas antes mesmo do ingresso de vocês, e ficaremos muito felizes de tê-los aqui conosco como futuros e futuras estudantes. Nós conversamos com a professora Tatiana Sakurai, ela que é presidente da Comissão de Cultura e Extensão da FAU, a Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da USP, aqui no Butantã, em São Paulo. E você que está conosco, obrigado pela sua companhia. Nós estamos no podcast USP e as Profissões. Eu sou o Bruno Chamochumbi e continuo convidando você a acompanhar um pouco das profissões, das carreiras, dos cursos, das atividades que nós temos aqui na USP, exatamente para te motivar a ingressar, a estar conosco na USP. Essa é a melhor maneira, conversando com os professores que fazem parte das atividades de cultura e extensão. Continue conosco, até o nosso próximo episódio. Valeu, tchau!